E aí, Colossal, tudo bem com vocês? Vocês conhecem aquele ditado, não julgue o livro pela capa, então é isso que eu peço para vocês, né? Eu peço um pouco de paciência, peço que vocês assistam o vídeo até o final para vocês poderem entender o contexto da história, tá? E vocês aí vão poder perceber que este vídeo é mais um alerta do que propriamente sugestões, beleza? Antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir aquela moral de sempre, né? Que só você pode me proporcionar, Colossal. Deixe seu like aí, lasca o dedo no like, faça parte dessa família se inscrevendo no canal. Dito todas essas coisas importantes, depois da intro, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Antes de vocês expressarem a sua indignação ou até mesmo a sua opinião aí embaixo nos comentários, vou pedir que você entenda a história mais ou menos, né? A gente sabe que o Vitória, no ano passado, investiu em jogadores experientes, né? Jogadores como o Osvaldo, Léo Gamalho. Léo Gamalho, quando veio, foi até elogiado por alguns torcedores, porque sabemos da capacidade de artilheiro que ele tem, né? Mas o Osvaldo foi totalmente diferente. Porque o Osvaldo veio sob contestação da grande maioria da torcida, que estava falando que o Vitória estava trazendo jogadores no fim de carreira. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque esses jogadores aí que vocês viram na capa estão no final de contrato com seus respectivos clubes. E é isso. O primeiro jogador que vamos falar é sobre Jeromel. Pedro Jeromel, um zagueiro de 38 anos, que teve seu auge no Grêmio, na verdade, jogou muito bem, fez uma dupla de zaga com o argentino Kahneman. A gente conhece o futebol de Pedro Jeromel, né? Mas já vinha umas 2 a 3 temporadas que ele não vinha apresentando o seu bom futebol e hoje amarga o banco de reservas no Grêmio. Mas é um jogador experiente. A gente sabe que um dos pontos mais fortes do Vitória na Série B é a defesa. A gente tem a melhor defesa da competição. Não estou falando em estatísticas, mas para mim, individualmente falando, essa dupla de zaga do Vitória, Wagner Leonardo e Camutanga, são para mim disparado a dupla de zaga, a melhor dupla de zaga da competição. Então, entrando neste campo de especulação, Jeromel está sem contrato e provavelmente o Grêmio não vai renovar com ele. Vocês acham, Colossal, que seria uma boa para o Vitória? Eu, particularmente, não gostaria que Jeromel viesse para o Vitória. Não pela qualidade do jogador, né? Claro que a gente sabe que ele tem um bom futebol, é um cara experiente. A gente sabe que no plantel do Vitória dos zagueiros não tem um cara experiente que esteja acostumado a jogar a competição. Teve jogadores que já tiveram passagem, como Wagner Leonardo, que já jogou no Santos, no Grêmio, mas eles não mantiveram constância, não foram titulares durante toda a competição. Camutanga da mesma forma, eles foram titulares em divisões inferiores, né, como o Náutico, que jogou pela terceira, segunda divisão. Tem João Vitor e Ian Souto também, que vieram de times. Ian Souto veio, na verdade, do Goiás, mas ele sempre foi banco de reservas no Goiás, então a gente não tem um zagueiro experiente para jogar a primeira divisão. Eu sou de acordo com que o Vitória traga um zagueiro de qualidade, como o Jeromel, mas um pouco mais jovem, porque o Jeromel praticamente está realmente em fim de carreira com 38 anos. Próximo jogador que eu vou falar é Douglas Costa, um jogador consagrado mundialmente, né? Já jogou em grandes clubes da Europa, como o Bayern de Munique, Juventus. Um jogador que já disputou também a Copa do Mundo, né? E atualmente ele está sem clube. O último clube dele foi o Los Angeles Galaxy e ele agora não renovou com o contrato com o time lá. Ele está sem clube e está livre no mercado. Vocês acham que seria uma boa Douglas Costa? Eu vou dar minha opinião. Para mim, tecnicamente falando, ele seria um jogador diferenciado. Seria a referência técnica do time se viesse. Mas o que pega aí deste jogador é se ele está realmente fisicamente bem, porque a gente sabe que a última passagem dele no Grêmio não foi bem, entendeu? Chegou com grandes expectativas, ele chegou a jogar quase uma temporada aqui no Brasil com o Grêmio e não se adaptou. A gente sabe que jogadores que vêm da Europa, quando vêm jogar aqui no Brasil, eles jogam muito, né? Porque é diferente a qualidade técnica da Europa, né? A intensidade, na verdade. Então, Douglas Costa não apresentou um bom futebol no Grêmio, e aí foi tentar se reencontrar lá no Los Angeles e provavelmente também não estava jogando bem por lá, porque senão o time dos Estados Unidos renovaria o contrato com ele. Mas tecnicamente falando, eu acho um excelente jogador, um jogador de drible, que não tem medo de ir para cima do adversário, mas o que pega é essa questão física e também o alto salário do jogador, porque a gente sabe que o Vitória não tem condições de fazer loucura financeira para trazer um jogador de ponta como esse. E por último, eu vim falar de William Bigode, que é um jogador também bastante conhecido, né, famoso aqui no Brasil. Eu deixei para falar por último dele, porque ele é o único desses 3 jogadores que eu
acharia que seria uma boa para o Vitória. E vou te explicar por quê, né? A gente sabe que o Vitória hoje tem como centroavante 2 jogadores que não sabemos, na verdade, se o Helder vai continuar, né? Mas o titular hoje é Léo Gamalho e o reserva é o Helder, né? Não sei, na minha opinião, eu acho que o Helder deve continuar. Tudo bem, ele foi o herói, né? Fez o gol de pênalti que deu a classificação para a Série A e tal, mas a gente tem que fazer análise tecnicamente do jogador e eu não sou de acordo com a permanência de Helder para a próxima temporada. Essa é apenas a minha opinião. Se você pensa diferente, tá tudo bem, eu respeito. Pode deixar embaixo nos comentários, beleza? Agora, falando de Léo Gamalho, muita gente contestou a renovação de contrato dele, até porque a gente sabe que uma Série A é totalmente diferente da Série B, né? É mais intensidade e Léo Gamalho não tem muita intensidade. A gente sabe que a Série B é mais um campeonato físico, de jogo físico, e a Série A é mais intensidade, mais qualidade técnica. Qualidade técnica a gente sabe que Léo Gamalho tem, porém, ele não tem intensidade. Então, para mim, ele vai ser um jogador que vai amargar o banco de reservas, quem sabe ser até terceira opção. Seria uma boa para o Vitória ter um jogador de qualidade no banco de reservas para poder competir uma primeira divisão. Se o William Bigode fosse contratado pelo Vitória, seria uma boa, porque ele seria uma referência técnica lá na frente também, pois é um jogador de muita qualidade. Eu acho que ele poderia realmente fazer a diferença lá na frente, né? Por ser uma referência técnica e por saber fazer gols também, ser um bom jogador, né? O último clube do jogador é o Atlético Paranaense, né? Ele provavelmente não vai continuar por lá porque está em final de contrato e o Atlético Paranaense até então não procurou o jogador. Então eu particularmente acho que seria uma boa para o Vitória, né? Ele viria para vestir a camisa 9 do Leão. Mas essa é apenas a minha opinião, tá, Colossal? Respeita a sua opinião, é por isso que eu sempre falo aqui. Deixa aí embaixo nos comentários, porque este vídeo tá acabando em imagens, mas vai continuar aqui embaixo, viu? Deixa a sua opinião sobre esses 3 jogadores aí que eu citei. Você acha que algum deles teria capacidade de vir para o Vitória para essa próxima temporada? Ou não, não traz nenhum? Dê alguma sugestão aí embaixo, viu? A gente vai resenhar aqui nos comentários, comente livremente. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo, não fica com saudade não. Tamo junto! Muito obrigado pela participação de todos, de verdade. Tchau!